1 Samuel 16, capítulo 16, do 5 ao 7. Diz assim: e disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Então, quando Samuel chegou para consagrar Davi, houve uma preocupação, se a vinda do profeta era de paz ou não, porque uma característica do profeta é não perder tempo. Então Samuel respondeu: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Ele convidou a todos para o sacrifício, e diz a palavra: e santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Já falamos a respeito disso. Eliabe era o primogênito, o irmão mais velho de Davi, o irmão que apresentava todas as qualidades que agradam aos olhos. Ele era forte, ele era de boa aparência, ele era alto, ele tinha condições, capacidade, já fazia parte do exército do rei Saul. Então, humanamente falando, ele apresentava as qualidades que chamavam e continuam chamando a atenção nos dias de hoje. Então está escrito que ele viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel teve certeza, por aquilo que ele estava vendo, que diante dos olhos estava aquele que seria ungido por Deus. E é bom lembrarmos que Samuel estava vendo apenas a aparência, o que havia do lado de fora, mas o que havia do lado de fora agradava. Aí diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Tem uma boa aparência, uma excelente aparência, a estatura é grande, mas não atentes para isso, porque o tenho rejeitado. Ou seja, ele pode ter tudo que agrada aos homens, ele pode ter tudo que agrada às demais pessoas. Deus falando: mas eu o tenho rejeitado, eu o rejeito, eu não o aceito. As pessoas que consideram o exterior, as pessoas que consideram aquilo que estão vendo, elas podem até aceitar, mas eu não. Eu, o Senhor, o rejeito. Que palavra maravilhosa, hein? Porque de repente, o Senhor que está aqui, a senhora que está aqui, tem sido rejeitado ou rejeitada, não apenas pelos demais, mas talvez o senhor, a senhora, sejam rejeitados até pelo próprio espelho. Tem gente que não suporta espelho, tem gente que não olha para o espelho, mas ainda que todo mundo rejeite o Senhor,
ainda que todo mundo rejeite a senhora, por aquilo que possa ver, não apenas no aspecto da aparência, no aspecto da estatura, mas também no aspecto das condições, dos recursos humanos, da capacidade. Ainda que todo mundo venha a rejeitar o Senhor, a sua preocupação tem que ser a seguinte: de não ser rejeitado por Deus. Se o mundo rejeita, é problema do mundo, mas a sua preocupação, a minha preocupação, deve ser em não sermos rejeitados por Deus. Então Deus falou isso para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde? Olha para onde? Deus olha para o coração. Preste atenção agora. Deus, Ele olha para o centro da vontade humana. O coração, ele é o centro da vontade humana, ou da vontade de Deus. Quando Deus olhou para Saul, depois que Saul, ele foi ungido a rei, ele mudou. O coração dele passou a ser o centro da sua própria vontade. E no coração não há espaço para que habite a própria vontade e a presença de Deus. Porque a presença de Deus habita no lugar aonde ela é feita, aonde a sua vontade é praticada. Então, no coração de Saul estava ali o centro da sua vontade. Mas no coração de Davi, que é o centro da vontade humana, estava ali o centro da vontade de Deus. E eu pergunto para você que está aqui: o seu coração, mesmo sendo o centro da vontade humana, que vontade tem prevalecido nele? Que vontade tem permanecido nele? Ele é o centro da vontade humana. Mas você tem se empenhado, você tem se dedicado, se esforçado, e podemos até usar essa expressão, você tem sacrificado para que o seu coração seja o centro da vontade de Deus? Porque pelo fato do coração de Davi, mesmo sendo o centro da vontade humana, ser o centro da vontade de Deus, então Deus pôde derramar do seu espírito, derramar da sua presença e se apossar de Davi. Porque o coração dele, no coração dele estava o fazer a vontade de Deus. Aonde é fácil compreender que aquela única pedrada que acertou a testa do Golias e fez com que ele caísse e em seguida perdesse a cabeça, ela não começou quando Davi escolheu as pedras, mas ela começou exatamente no coração de Davi. Em Davi ter um coração, preste atenção nessa expressão, alinhado ao coração de Deus. Um coração de acordo
com o de Deus. O que é um coração de acordo com o de Deus? O que é um coração alinhado com o de Deus? É um coração que a vontade que prevalece não é a própria, mas a vontade que prevalece é a de Deus. E aí está o problema. Razão porque tem gigante que não cai. Razão porque tem problema que não é resolvido. Razão porque, ainda há pouco eu falava com o Senhor, tem pessoas que ainda estando dentro da igreja, não serão salvas. E não serão salvas porque, aparentemente, estão na igreja. Apresentam dízimos, apresentam ofertas, participam das reuniões, mas isso é uma aparência. E a aparência nem sempre condiz com a realidade. Quantas vezes a aparência é uma coisa e a realidade é outra. Você compra algo, e quando você chega em casa, você vê que aquilo que você comprou não condiz com o que você viu na vitrine. Na vitrine era uma coisa, a aparência era uma. Em casa você desembrulha, é totalmente diferente. E isso não apenas em relação ao que se compra. Quantas pessoas, na própria lua de mel, se não falaram, chegaram a pensar assim: não foi com essa pessoa que eu me casei. Ou então, se não na lua de mel, de repente de 5, 10, 15, 20 anos depois de casados, um dos dois diz assim: não foi com você que eu me casei, eu me casei com outra pessoa. Porque a aparência dizia uma coisa, mas a realidade dizia outra. Então, o coração, e eu insisto em falar, que é o centro da vontade humana, para que seja o centro da vontade de Deus, e tem que ser, porque se não for, o Espírito dele nunca será derramado. Mas para que ele seja, isso exige sacrifício. Sacrifício. O Senhor tira o sacrifício do Evangelho, o Senhor tira o sacrifício da palavra de Deus, então deixa de ser Evangelho, deixa de ser palavra de Deus, passa apenas a ser um livro de história. Você quer ver esse livro aqui, que é o próprio Deus, ser apenas um livro de história, como tantos outros que existem numa estante? É fácil, é só tirar dele o sacrifício. Se tirar o sacrifício da Bíblia, se tirar o sacrifício do Evangelho, então esse livro passa a ser apenas um livro de história. Então, o coração, ele passa a ser o centro da vontade de Deus, quando há sacrifício. Sacrifício diário, sacrifício constante. Ainda há pouco eu estava lendo, em Lucas 9, 23, Lucas 9, 23, que o Senhor Jesus diz assim: e dizia a todos, pregava para todos, ensinava a todos, orientava a todos, mostrava o caminho a todos, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome
cada dia o quê? Cada dia o quê? Eu tomei a minha ontem sábado, estou tomando a minha hoje domingo e vou tomar amanhã segunda-feira. Se eu tenho 36 anos na fé, então há 36 anos, todos os dias eu estou tomando a minha cruz. O que é isso? O que é isso? Sacrifício. Ele disse: negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, renúncia, se negar, todos os dias tomar a cruz e segui-lo. Mas como que eu vou seguir alguém que eu não vejo? Como que eu vou seguir alguém que é espírito? Eu posso seguir o Senhor que eu estou vendo, é fácil. Eu posso seguir a senhora que eu estou vendo, é fácil. Mas como que eu posso seguir alguém que eu não vejo? Como que eu posso seguir alguém que eu não toco, que é espírito? Seguindo a palavra dele. Se eu sigo a palavra dele, eu o sigo. Se eu não sigo a palavra dele, eu posso viver dentro da igreja, mas eu não sigo o Senhor Jesus. E seguir a palavra dele é totalmente diferente do que seguir uma religião, não importando qual a religião que seja. Não importando a religião que seja. A pessoa, ela pode seguir uma determinada religião que até exige determinados sacrifícios, mas não sacrifício diário, não sacrifício constante. E eu posso falar isso porque eu seguia os espíritos e eles exigiam alguns sacrifícios, mas não diários, não constantes, e muito menos o sacrifício que mais chama a atenção de Deus, o sacrifício da própria vontade. Esse é o que mais chama a atenção de Deus. Mas quando uma pessoa, ela segue o Senhor Jesus, aí é diferente. Aí o sacrifício é diário. E diário não quer dizer uma vez por dia, não. O sacrifício é às 24 horas por dia. Você pode, por exemplo, acordar às 3 da manhã para orar. É um exemplo. E você volta para a cama e você perdeu o sono. Você fica lá enrolando de um lado para o outro, das 3 da manhã até as 5 horas da manhã. Ainda nesse período de 2 horas, deitado, com os olhos fechados, mas acordado, ainda assim é necessário que o sacrifício seja feito. Poxa, mas eu estou deitado, eu estou de olho fechado, meu marido está do meu lado, minha esposa está do meu lado, como é que eu vou ainda assim continuar sacrificando? Através do que você pensa, através das intenções, através das inclinações. Então, o Senhor vê que ter um coração alinhado ao coração de Deus, ter um coração de acordo com o de Deus, é possível. E a maior prova que é possível é que Davi tinha. Mas isso exige o quê? Isso exige sacrifício. E se não houver, o espírito dele não vai se apossar
dessa pessoa. Ele pôde se apossar de Davi, porque o coração de Davi estava alinhado ao coração de Deus. Então, o que nós queremos falar para vocês nessa manhã: dê prioridade à vontade de Deus. Dê prioridade. Para quem é pai e mãe, mesmo que seja mais fácil compreender, não significa dizer que será praticado. Quem é pai e mãe, é mais fácil compreender, mas não significa dizer que será praticado. O senhor que é pai, a senhora que é mãe, qual é a vontade que é a melhor? É a sua ou a dos seus filhos? Pense nisso. O senhor tem, a senhora tem aí anos de experiências, já teve boas experiências, já teve experiências amargas, então pode orientar o filho: ó, não faça isso, porque eu fiz, eu quebrei, eu não quebrei só a cara, eu me quebrei totalmente. Não faça isso, mas faça isso que eu deveria ter feito e eu não fiz. Faça isso, não vai por aqui, vai por ali. Quem tem a vontade melhor? Não são os pais? Cabe aos filhos confiarem na vontade dos pais. Quantas vezes hoje, depois de anos, de décadas, eu chego à seguinte conclusão: a minha mãe tinha razão. A minha mãe tinha razão. Ela falava uma coisa para mim, mas na época, 17, 18, 19 anos, eu me achava o dono do mundo, eu me achava o dono da razão. Eu achava que ela estava errada e eu estava certo. Mas quem nunca passou por essa experiência, que atire a primeira pedra. Mas por quê? Porque os pais querem o melhor para os filhos. Então, o filho deve confiar na vontade do pai, mas nós também devemos confiar na vontade de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, Ele nos deixou exemplo. Nos momentos difíceis, nos momentos de agonia, nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza, Ele dizia assim: seja feita a tua vontade. E Ele nos ensina a orar, pedindo também que seja feita a vontade de Deus. Então, a nossa parte é pedir que seja feita a vontade dEle, sacrificarmos a nossa e confiar. Essa é a nossa parte, em tudo na vida. Em tudo na vida, peça sempre que seja feita a vontade de Deus. Sacrifique a sua vontade e confie, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas isso exige daqueles que querem ter um coração alinhado ao coração de Deus, isso exige sacrifício diário e constante. A gente sacrifica a nossa vontade para que seja feita e para que prevaleça sempre a vontade de Deus. Amém?